Hoje, gente, foram definidos os grupos do Campeonato Paulista do ano que vem. Vamos acompanhar na reportagem de Fernando Gavini. O Paulistão 2020 saiu do papel. Nesta segunda-feira foi feito o sorteio que definiu os grupos do estadual, que começa no dia 22 de janeiro. O Grupo A ficou com Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa. Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e Santo André no B. No C ficaram São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira. E para fechar, Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino no Grupo D. Como nos anos anteriores, os times só enfrentam as equipes dos outros grupos, num total de 12 rodadas que vão definir os 8 classificados para as quartas de final e os 2 rebaixados. A polêmica ficou por conta das decisões tomadas no Conselho Técnico, que foi realizado momentos antes do sorteio com representantes de todos os clubes. Foi votado e mantido o limite de 26 atletas inscritos por time, mantendo uma lista livre para atletas da base. E o número de datas foi reduzido de 18 para 16. Foi muito debatido, muito discutido, no bom sentido, com muitas ponderações, com muitas colocações, uma votação de 9 a 7. É uma votação, acho que é histórica aqui na Federação Paulista de Futebol. Mas os clubes decidiram, a maioria decidiram. A redução no número de rodadas foi aprovada para que não sejam disputados jogos na data FIFA de março do ano que vem. E os times que tenham jogadores convocados não fiquem desfalcados. Por conta disso, tanto as quartas de final quanto as semifinais serão definidas em partida única. Do mata-mata, só a decisão do Paulistão será disputada em partidas de ida e volta. A gente precisa começar de algum lugar, né? Eu acho que é um passo que a federação deu e os clubes participarem disso para que a gente possa reduzir aí as datas no calendário do futebol, que é o maior problema que a gente vive hoje. Você chegar numa quarta de final e fazer uma partida só, você corre, um campeonato tão disputado como esse, você corre o risco de cair fora logo numa primeira partida. Então, e a questão financeira. 2 partidas é mais arrecadação, é mais justo a classificação, porque é um jogo na sua casa e um do adversário. Dos grandes clubes, apenas os representantes de Corinthians e Santos pararam para conversar com os jornalistas. Já os de São Paulo e Palmeiras foram embora e não quiseram papo com a imprensa. Aliás, 2020 pode ser um ano histórico para o Campeonato Paulista. Atual tricampeão, o Corinthians pode ser o primeiro tetra da era profissional. Nas 3 conquistas seguidas do Corinthians, o técnico era Fábio Carille, que ainda foi campeão brasileiro em 2017. Títulos que reforçam a confiança da diretoria no trabalho do treinador, não só até o fim da temporada, mas também para o ano que vem. Eu acho que ele tem muito para dar para o Corinthians e enquanto a gente enxergar que o trabalho é bem feito, que o grupo está junto com ele e que a culpa não é só dele, né? É dos atletas, é nossa, da diretoria, é de todos. O Corinthians entende que para o ano que vem a gente fez agora uma reformulação grande, chegaram mais de 20 atletas e tem que deixar ele trabalhar, a adaptação dos atletas, a adaptação dele com o grupo, mas a gente entende que dá para reforçar sim. Então, o Corinthians trabalha para o ano que vem também reforçar ainda mais no que for possível. Garrafa, são 16 datas, reduziram ainda, né, o número de datas do Campeonato Paulista, porque o calendário é apertado. Eu, sinceramente, eu acho que o Campeonato Regional não tem mais o apelo que tinha no passado, mas não sou necessariamente favorável à exclusão. Ele poderia ser muito mais enxuto. E para não dizer que a gente só mete o pau, só critica e não dá solução, são 16 clubes. Sei lá, olha só, como ele é hoje, você tem 12 datas para a fase de grupo, para a primeira fase, que não vale absolutamente nada, né? Só para definir os classificados. Aí quando o campeonato vale alguma coisa, é um jogo só. Um jogo só. Então qual que seria o caminho? Você divide 4 grupos de 4, com confronto dentro do próprio grupo. Você pode fazer turno e retorno, ou só turno e retorno, você tem 6 datas. Mas aí você mataria os clássicos, Celso. Ah, tudo bem, que mas é onde vem a arrecadação. Mas você já tem clássico no Campeonato Brasileiro, mas eles querem no Paulista, E aí você pode ter no mata-mata, então você classifica 2 de cada grupo. 2 de cada grupo, você pode fazer quartas de final com 2 jogos, semifinais com 2 jogos e final com 2 jogos. Aí você passa a ter 6 com 6, 12 datas. Mas a sua ideia, ela esbarra na
no fato de não ter o principal aperitivo, que são, pode que são ter os na clássicos. fase O que que vai encher? Você E o não que pode que ter a um mina Campeonato dos olhos? Paulista. Mas o que na primeira Mas você não fase pode ter um enche? Campeonato Paulista sem ter um Corinthians e Palmeiras, Celso. A federação não vai abrir mão disso. Porque Mas você pode ter numa fase de mata-mata. Mas você pode ter como pode não ter. E num Campeonato Paulista, onde é muito pouco, o produto principal são os grandes clássicos. Então esse é o problema. A sua ideia, ela não é de toda, no meu ponto de vista, toda ruim, não. Mas ela faz sentido. Porém, ela esbarra nessa ausência de clássicos. O que não me agrada é nessa divisão, é não jogar dentro do grupo. Você não joga dentro do grupo. É a coisa né? mais absurda. Então eu acho que ainda podia se estudar uma outra fórmula, a gente sabe que é difícil. É inovador o fato, eu acho bom o fato dessa redução de datas, mas também não gosto, assim como você, de fase de mata-mata, virou só mata e só na final 2 jogos. E eu acho que muitos problemas para o Paulista. 12 datas para Desculpa. 12 datas para um campeonato regional tá de bom tamanho. Não Tá podia de ser tudo ótimo mata-mata? tamanho. 12 datas, 12 mata-matas? Aí viraria uma Copa. Não, porque né? o grande segredo do Campeonato Paulista para a federação é que se tenha os clássicos. Ela tem que pôr os grandes para jogar. Eu já vi de uma maneira diferente. Na verdade, eles querem o Campeonato Paulista, que é para o Corinthians jogar no interior, para também para que os clubes possam sobreviver. Isso, acho que tem que movimentar. Mas numa fase que não vale absolutamente nada, modorrenta, sabe? Chata, absurdamente chata. Então, mas aí já pensou se fosse tudo mata-mata? O Corinthians vai lá mas enfrentar você mata os clássicos também, Michel. Você tem que ter os clássicos. O Corinthians tem que jogar com São Paulo, Palmeiras e Santos e assim por diante. E só um detalhe rápido. Ué, só botar cada time, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, de cabeça de chave desses grupos. Mas pode ser eliminado. Não vão se encontrar todos, né? Só um detalhe. Ué, então tá São Paulo e Palmeiras não deram posicionamento lá na zona mista, como disse o Gavini. Depois, não vem reclamar. Isso aí. Tá? Se tinha algo a dizer, que dissesse hoje, para sua torcida. Aí quando é eliminado, vira Paulistinha, não é verdade? Então hoje era o dia de dar a cara a tapa. Palmeiras e São Paulo se calaram, não se posicionaram. Não reclamem depois, tá?